Aí, vamos lá, mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu não vou falar sobre alguma série, não vou ler texto acadêmico, vai ser um vídeo diferente. Eu vou falar de um autor que eu gosto muito e falar um pouquinho de algumas obras dele, mostrar algumas obras dele, tá bom? Que é um autor que eu gosto muito, eu conheci ele quando eu tava, acho que lá no meu ensino médio, na minha escola. Eu tive a oportunidade de estudar em uma escola particular, que tinha uma biblioteca muito boa. E um dia no meio dos livros acabei encontrando um livro dele que eu trouxe pra casa ali, gostei. E eu sou assim, se eu pego um livro de uma pessoa que eu gostei, eu já guardo o nome do escritor e se eu gosto eu compro mesmo. E esse escritor eu não sei, mas eu acho que ele não é muito conhecido aqui no Brasil, porque eu não conheço ninguém que já tenha lido ele. Pelo menos nenhum amigo meu conhece ou já leu. E isso me deixa um pouco triste. E é ele, maravilhoso, Carlos Ruiz Zafron. Carlos Ruiz Zafron. Não tem abertura pra pôr. O Carlos Ruiz Zafron, ele é um escritor espanhol que nasceu em 1964, não é 1964? É, 64, isso. E ele escreve livros infantos juvenis e adultos, mas pra mim é tudo infanto juvenil. Ele tá vivo ainda até hoje, ele ainda tá escrevendo livros, tá? E o que eu gosto do Carlos Ruiz? Que eu gosto dos livros dele? Ele tem uma característica, antes de eu falar de cada livro, eu vou falar essa característica porque é de todos os livros dele, sabe? Se você pegar um livro, lê, você pega outro, lê, você vai perceber isso. Ele tem uma característica muito boa. Eu não sei se é por causa da vida dele ou o que é, que todos os livros dele mais ou menos acontecem na época da Segunda Guerra Mundial ou pós Segunda Guerra Mundial. Eu pelo menos acho. Não é que eu acho, mas os livros não têm data. Ou tem, não sei. Tem sim, é verdade. Todos acontecem após a Segunda Guerra Mundial ou época da Segunda Guerra Mundial. E o Carlos Ruiz, ele tem uma característica que eu gosto muito, que ele consegue escrever os livros e não importa o quão feliz seja a cena, ele consegue estragar. Ele consegue, não é estragar, mas ele usa adjetivos extremamente frios, extremamente pessimistas, ele é extremamente sombrio. Só pra ter uma ideia, todas as vezes que eu leio os livros dele, eu imagino todo o cenário em preto e branco. Eu não consigo imaginar os livros dele colorido. Porque ele tem toda uma áurea, toda uma coisa que deixa os livros dele sombrio. Os livros deles não são de terror, são de suspense, investigação e mas tem essa coisa pesada, esse clima pesado, essa coisa de teia de aranha, antigo, biblioteca, sabe? Coisas já destruídas e esquecidas e enfim. E eu tenho aqui alguns livros do Carlos Ruiz. Eu tenho os três primeiros que ele lançou, que foi as primeiras obras dele, que é uma coleção infanto-juvenil. Na verdade não é uma coleção, são três livros. Cada livro conta uma história separada, que ele escreveu pensando que era um público juvenil, que é o Príncipe da Névoa, ó. Príncipe da Névoa. A sinopse é: em 1943, ó, é a Segunda Guerra Mundial, a família do garoto Max Carver muda para um vilarejo no litoral por decisão do pai, um relojeiro e inventor. Porém, a nova casa de Carver está cercada de mistérios. Atrás da casa, Max descobre um jardim abandonado que contém uma estranha estátua e símbolos desconhecidos. Os novos moradores se sentem cada vez mais ansiosos. A irmã de Max, Alicia, tem sonhos perturbadores, enquanto a outra irmã, Irina, ouve vozes que sussurram para ela de um velho armário. Com a ajuda do novo amigo Roland, Max também descobre os restos de um barco que afundou há muitos anos numa terrível tempestade. Todos a bordo morreram, menos um homem, um engenheiro que construiu um farol no fim da praia. Enquanto os adolescentes exploram o naufrágio, investigam os mistérios e vivem um primeiro amor, um diabólico personagem começa a surgir, o Príncipe da Névoa, capaz de conceder qualquer desejo a uma pessoa, mas cobrando um preço alto demais. Então, assim, é um livro bom, eu lembro um pouco da história dele agora que eu li a sinopse, porque a maioria dos livros do Zafon, eles são assim, eles falam do passado, tem os personagens no presente,
e aí eles encontram alguma coisa misteriosa, e aí eles vão investigar e encontram personagens do passado. É muito histórico, tem muita história. Tem esse segundo livro, ó, O Palácio da Meia-Noite. O Palácio da Meia-Noite. Calcutá, 1932. Um trem em chamas atravessa a cidade e um espectro de fogo semeia o terror nas sombras da noite. Mas isso é só o começo. Eu não vou ler a sinopse toda, não. Mas eu lembro, esse aqui é um grupo de garotos, um grupo de jovens que mora meio. Acho que é um orfanato, alguma coisa assim. E. É. E eles encontram esse trem pegando fogo e tem uma criatura. Os livros do Zafron, você nunca sabe muito bem o que é realidade e o que é fantasia. Porque ele descreve, por exemplo, se ele vai descrever um ser humano, ele usa umas palavras que ele parece estar descrevendo um demônio, entendeu? Parece que é uma criatura de outro mundo, mas na verdade é só um ser humano, é que ele é exagerado pra caramba. Então nunca dá pra saber exatamente o que tá acontecendo literalmente na história. E esse terceiro, As Luzes de Setembro. Ah, aqui não fala quando que foi, mas certeza que foi em 1900 e pouco. 14 anos, Irene muda-se com sua família de Paris para o litoral da Normândia. Ela fica encantada com a beleza do lugar, os despenhadeiros imensos, o mar e os portos. Lá ela conhece Ismael e os dois logo se apaixonam. Porém, quando menos esperam, se veem entrando numa trama nebulosa. Tarará, tarará. É a mesma coisa, gente. Os livros do Zafron, eles são um pouco cansativos. Se você não tem saco para ler, você não vai gostar, porque são livros que eles têm muita história, muita descrição, tem umas partes que não tem fala nenhuma, em que eles, é tipo assim, os personagens principais chegam num idoso, numa idosa, que sabe toda a história mais ou menos, aí eles sentam lá, e aí o idoso ou a idosa começa a contar. E aí conta, não tem fala nenhuma, é um pouco cansativo. Depois desses três, o Zafron lançou outros três livros. Eu acho que. Deixa eu ver se foi esses outros três. Ah, tá. É, na verdade ele lançou primeiro o Marina, que eu adoro, é o meu livro favorito dele, Marina. É muito bom, é o meu livro favorito dele. E depois ele foi relançado em 2013, por isso que eu achei que ele tinha sido mais recente, mas não é não. Marina, ó, a sinopse é a seguinte. Em maio de 1980, desapareci do mundo por uma semana. No espaço de 7 dias e 7 noites, ninguém soube do meu paradeiro. Uma semana depois, um policial à paisana teve a impressão de conhecer aquele garoto, a descrição batia. O suspeito vagava pela estação de Francia, como uma alma penada numa catedral de ferro e névoa. Ah lá, vocês já conseguem... Peguem só os adjetivos, só na descrição. O policial me abordou com um ar de romance de terror. Perguntou se meu nome era Oscar Dray e se era rapaz que havia sumido sem deixar rastros no internato onde estudava. Na época não sabia que, cedo ou tarde, o oceano do tempo nos devolve as lembranças que enterramos nele. 15 anos depois, a memória daqueles dias voltou para mim. Vi aquele menino vagando entre as brumas da estação de Francia e o nome de Marina se acendeu de novo como uma ferida aberta. É muito bom esse livro, gente. Eu adoro. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, podem ler. E aí depois do Marina, ele lançou 3 outros livros, que são os mais recentes, que são 3 histórias. Eu não tenho 2 deles, um eu tenho. O primeiro é o A Sombra do Vento, o segundo é o Prisioneiro do Céu, e o terceiro é O Jogo do Anjo. Os livros, eles não são, esses 3 últimos, eles não são exatamente uma coleção. São 3 histórias, mas o personagem principal é o mesmo. É tudo no mesmo ambiente, é tudo na mesma cidade, tudo com o mesmo personagem. Mas você pode ler em qualquer ordem, a ordem dos livros não altera. Que é como se fossem histórias paralelas com um personagem, que é o... Cadê o nome dele? Não lembro. Esse aqui eu ainda não cheguei a ler ele. Eu lembro que eu não li ele ainda, apesar de eu ter comprado. Porque e ele é um livro grande, né? Ele é um livro bem grandinho e eu tô sem tempo. Sabe esses livros que você vai no sebo e você encontra e você fala, ah, meu Deus, vou comprar. E aí você não lê. Então, é esse aqui. Mas eu tenho uma ideia do que como seja, porque os livros do Zafron é quase todos iguais, eles seguem todos o mesmo modelo. Ainda assim eu gosto. Eu gosto desse clima tenso, eu gosto dessa áurea sombria que ele passa.
Certo. E eu espero que vocês tenham gostado também. O Zafrão tá lançando mais um livro ainda, não sei se já chegou a lançar. Eu acabei de conferir aqui no site dele mesmo. Uma dica, se você quer saber mais informações sobre o seu escritor favorito, a melhor ideia não é entrar no Wikipedia ou qualquer site do tipo, é entrar no site do próprio escritor. A maioria dos escritores tem um site ou um blog onde você pode acompanhar. Aqui no Carlos de Ruiz. Vuelve Carlos Ruiz Zafón com el desenlace de la saga de la sombra del viento. Recordarás por que te gusta ler. El Labirinto de los Espíritos. É o último livro, eu acho que também faz parte da saga da sombra A Sombra do Vento, né? Não sei se já tem. Aqui, ó. El Labirinto de los Espíritos, 19 de novembro. Agora, 17 de novembro é de 2017 ou de 2018? Eu não sei. Porém, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do Zafron. Se vocês gostaram, dá uma passadinha no Submarino. Vocês encontram o livro deles por baratinho. Tem, tá? Em alguns sebos tem também. Eu não sei se em Saraiva, Espaço Cultural vai ter. Eu nunca procurei esse tipo de livro por lá. Até porque eu não compro nessas lojas, só compro pelo Submarino. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm algum escritor que vocês gostem, deixa nos comentários pra talvez, se eu gostar também, se eu conhecer, fazer um vídeo deles falando dele, entendeu? E a gente vai ficando por aqui. O vídeo já tá grande, você já deve estar cansado. E eu falo muito mesmo. Tchau, gente. Até a próxima. E é isso.